É isso aí. Estamos reunidos aqui para um bate-papo sobre planetários, né, e tecnologias e ciência, e como essas coisas se complementam e por que a astronomia deveria ser uma disciplina aí mais estudada, né, em todas as áreas, aí, principalmente no Instituto Federal de São Paulo, onde nós temos professores e temos muitos alunos lá de arquitetura, eletrônica, engenharia elétrica, e a gente vai tentar hoje traçar um paralelo e mostrar a importância dos dois, da tecnologia para a astronomia e da astronomia para as tecnologias. E eu estou aqui hoje com o professor Paulo Varela, que conhece muito do assunto, tá? E eu já vou passar direto a palavra para ele. Ele vai fazer uma apresentação do seu currículo e também aqui de uma introdução sobre os planetários, um pouquinho de poluição luminosa e um pouquinho da esfera armilar. Professor Paulo, está contigo. Obrigado, Edson. Muito prazer em estar aqui com você hoje para conversar com a turma a respeito da astronomia, que é uma ciência fascinante, né? Eu gostaria de me apresentar também a todos e contar rapidamente duas coisinhas interessantes da minha história, né? Eu sou geólogo de formação, tenho uma pós-graduação em astronomia e eu desenvolvi toda a minha vida profissional no planetário lá do Ibirapuera, que talvez muitas pessoas conheçam, outras não. O prédio do planetário situa-se dentro do parque, tem uma arquitetura extremamente arrojada, uma coisa que para a época em que ele foi construído, 1957, era um edifício de linhas totalmente novas dentro da arquitetura paulistana, né? Para quem chega no Parque de Ibirapuera, tem até a impressão que está diante de um disco voador que acabou de pousar ali no gramado. E essa foi a ideia dos arquitetos também. Como a astronomia sempre teve esse caráter de ser uma coisa futurista, eles fizeram naquele momento um desenho arquitetônico bastante interessante para abrigar esse grande centro de cultura astronômica que é o Planetário de Ibirapuera. Para quem chega ali ao Parque de Ibirapuera e encontra o prédio, descendo por essa rampa, protegida por essa marquise aí na frente, terá então acesso à parte interna desse edifício espetacular. Mas para quem chega já ao Ibirapuera, já vai encontrar algumas coisas interessantes no meio do caminho. Coisas que são objetos, na verdade, que são construídos para que a pessoa possa aprender um pouco de astronomia, ter um pouco mais de interação entre ela e o mundo que a cerca, né? Por exemplo, aqui embaixo, na imagem da direita, nós temos um relógio de sol que fica ali ao lado do prédio do planetário e também ao lado do prédio da Escola Municipal de Astrofísica, onde são feitos os cursos de astronomia que o planetário oferece. O relógio do Sol, uma das coisas mais antigas que o homem construiu para a medida do tempo. Ele é um marcador das horas do dia. Vale a pena você estar ali perto para observar a sombra dessa hastezinha inclinada que une as duas extremidades do arco vermelho, mostrando a hora do dia em que você está. E na imagem acima do lado esquerdo, um equipamento que foi muito utilizado na época das grandes navegações, que é a esfera armilar, uma esfera formada por inúmeros anéis que representam os círculos da esfera celeste, os círculos que são traçados lá no céu. Você observa que essa esfera armilar tem inclusive uma inclinação, ela não é uma esfera nem que está colocada com o seu eixo horizontal, nem com o seu eixo vertical, porque essa corresponderia à posição dos círculos do céu aqui para a latitude da cidade de São Paulo, né? Então, seu passeio astronômico, por assim dizer, começa já no entorno do planetário. Na minha época, em que eu comecei a frequentar o Planetário de São Paulo, no ano de 1970, o saguão de entrada já era um espetáculo à parte. Continha lá uma porção de aparelhos em exposição, inúmeros telescópios que a pessoa podia manusear, ver como que era o funcionamento, imagens de galáxias, nebulosas, aglomerados, enfim, uma série de coisas que, enquanto você aguardava o ingresso até a sala de projeção, você já poderia estar se ambientando com essa cultura astronômica. Mais ou menos uns 30 minutos antes do início da apresentação, abria-se então as portas da sala principal e nós ingressávamos dentro do ambiente onde se encontrava uma máquina de grande porte, que é o planetário propriamente dito. Existem vários tipos de planetários no mundo.
o que equipou o Planetário de São Paulo, desde 1957 até 2004, quando ele foi substituído, foi um Zeiss modelo 3, que é essa máquina enorme que aparece aí do lado esquerdo dessa imagem. Trouxe, inclusive, também uma outra ilustração para contextualizar um pouco o tamanho que esse projetor tinha em relação, por exemplo, às pessoas que estão ali do lado dele. Era uma máquina com mais ou menos 3 metros de altura máxima, com cerca de 2.700 quilos de massa. E esse projetor era acionado por 8 motores, o que permitia com que eu visse o céu da cidade de São Paulo em qualquer momento, seja no dia de hoje, a hora em que nós estamos agora, ou então poderia ver o céu de São Paulo como foi na sua inauguração, ou então como será o céu do Rio de Janeiro daqui a 40 mil anos, enfim. Ele pode mostrar o aspecto do firmamento de qualquer lugar da Terra e também em qualquer época, presente, passado ou futuro. Esses planetários, principalmente os Zeiss e os mais modernos, têm também condições de simular viagens, em que além de você se deslocar pela superfície da Terra, você pode também simular viagens espaciais, como se você estivesse observando o céu da superfície de Marte, ou também de um dos satélites de Júpiter. Enfim, você escolhe o seu destino final. Dá para a gente notar nessa ilustração também que o projetor principal, o Zeiss 3, tinha o formato de um halteres, 2 esferas muito grandes unidas por um corpo principal. A esfera norte, que mostrava todas as estrelas que aparecem no lado norte do céu, e também a esfera sul, que mostra as constelações austrais viradas aqui para o nosso hemisfério, que é um céu mais conhecido entre nós brasileiros. Nessas 2 grandes esferas, existe uma série de pequenos obturadores, de pequenos furos, vamos dizer assim, por onde sai a imagem das estrelas projetadas numa cúpula. Então, lá no interior da esfera tem uma lâmpada bem grande e esses obturadores contêm uma placa de vidro com o céu desenhado sobre ela. E quando nós acionamos o projetor, a lâmpada é enorme, você pode inclusive comparar com o tamanho da minha mão, do meu corpo, é uma lâmpada de 1000 watts de potência e ela tem um filamento todinho em forma de espiral, é uma coisa bem enroladinha, de tal forma que quando a lâmpada é acesa, ela ilumina igualmente todos os obturadores daquela esfera grande, tanto a do norte quanto a do sul. E aí as estrelas são projetadas sobre a cúpula com a mesma intensidade de luz, reproduzindo fielmente o céu da natureza. Você entrando na sala de projeções do planetário e observando o projetor em funcionamento, você tem a nítida sensação que você está lá sentado num ambiente natural, olhando para o firmamento estrelado numa cidade do interior. O planetário Zeiss modelo 3 era exclusivamente mecânico e elétrico. Nessa imagem, além do próprio projetor, tem também a mesa de comando que operava o equipamento, e você pode notar que são todos potenciômetros, chaves elétricas para ligar e desligar os motores e assim por diante. Ele não tinha, inicialmente, nenhuma parte eletrônica, ele era absolutamente mecânico e elétrico. Em 1996, nós adquirimos um projetor para substituí-lo, uma vez que esse projetor já estava apresentando um pouquinho de desgaste e essas lâmpadas já um pouco antigas estavam muito difícil da gente encontrar no mercado. Então, nós encomendamos à firma Zeiss um projetor novo, que é um Universarium modelo 8, e quando ele chegou ao Brasil, por decisões políticas da prefeitura, ele acabou sendo instalado no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. É lá que nós temos o nosso segundo planetário. O Universarium 8 foi depois transformado para 9 e é um dos modelos mais aperfeiçoados que existem no mundo hoje. Em substituição ao modelo 3, que também estava um pouquinho desgastado, nós fizemos, antes da troca, o seguinte: nós amarramos à compra do projetor novo um restauro no projetor Zeiss 3 antigo. E aí sim ele ganhou alguns componentes eletrônicos, como o controle de brilho das estrelas, que já não era mais com aquela lâmpada enorme, mas com lâmpadas halógenas. Enfim, foi dada uma sobrevida para ele, acredito eu, de mais uns 15, 20 anos. Entretanto, a prefeitura optou por substituí-lo em 2004
por um modelo também mais novo, porém menor, que é o Zeiss Star Master. Nesse momento, então, a cúpula de 20 metros de diâmetro que o planetário de Ibirapuera tinha, teve que ser reduzida para 18 metros para que esse projetor pudesse funcionar. Ele é também um equipamento mecânico, mas ele é eletrônico. Você tem que, para modificar a posição dele, mostrar o céu de outros lugares e tudo mais, você precisa trabalhar efetivamente com um programa de computador, né? Ele não é acionado mais manualmente na maior parte dos casos. Além dos modelos tradicionais de planetários que existem no mundo, hoje toca uma nova família, por assim dizer, de equipamentos que são os planetários digitais, e se assemelham muito aos nossos projetores de multimídia que usamos nas salas de aula. Só que eles são com uma resolução muito maior, voltados para cima, na direção também de uma cúpula, e tem lá em cima uma lente tipo olho de peixe que permite que a gente faça a reprodução do programa de computador para a cúpula inteira. Tem também o aspecto de um céu estrelado. Parece que você está observando o firmamento da natureza também. Além de planetários, que eu acho que são os equipamentos didáticos hoje em dia em astronomia mais importantes que o homem construiu, nós temos também outros instrumentos ópticos, como também são os telescópios e as lunetas, de um modo geral, equipamentos muito úteis para a gente ensinar astronomia para todos. Mas eu ainda acho que o planetário é uma ferramenta fundamental. Por isso, quando eu comecei a trabalhar no Planetário de São Paulo, isso em 1971, nós tínhamos aproximadamente 6 planetários no Brasil. Hoje o número já ultrapassa 40. Mas eu acredito que toda grande cidade brasileira deveria ter um, porque um planetário é um verdadeiro polo de difusão cultural na área das ciências, não só da astronomia, mas também com as ciências correlatas. Por exemplo, há uma grande possibilidade de integrarmos os conhecimentos de diversas áreas do conhecimento humano através da própria astronomia. Por exemplo, eu sou formado em geologia e sempre trabalhei com astronomia. E aí as pessoas me perguntavam eventualmente nas aulas assim: mas você é geólogo, você não devia estar olhando para baixo e não para cima, né? É porque a pessoa às vezes tem aquela ideia do que nos é plantado no ensino fundamental, no ensino, da minha época ainda era o colegial, né, o ensino médio, é que as matérias são sempre apresentadas ao estudante de forma estanque. Biologia é biologia, física é física, matemática é matemática, astronomia é astronomia, enfim, está tudo separado. Mas quando a gente começa a estudar as ciências de uma forma mais abrangente, nós percebemos que todas essas áreas se entrelaçam. E uma área vai se desenvolvendo à medida que as outras vão se desenvolvendo também. E a astronomia tem essa característica. Ela consegue juntar diversos campos do conhecimento humano e transformar a nossa visão de mundo no que realmente ele é. Então, eu acho que os planetários são fundamentais para a difusão científica dentro de um país tão carente de cultura como é o Brasil, né? Passando agora para os instrumentos ópticos, e essa é uma oportunidade que eu gostaria até de conversar com todos os alunos que estão nos ouvindo e assistindo agora, porque aqui existe uma pequena sinalização que eu vou fazer sobre o empreendedorismo nacional, áreas em que você poderá atuar no seu futuro profissional, porque aqui nós temos um grande mercado que está se abrindo para os brasileiros. 2 palavrinhas também em relação a isso. Veja só, quando eu comecei a trabalhar no planetário, muito provavelmente eu tinha a idade de muitos que estão me ouvindo agora. O interesse pelas ciências, de um modo geral, sempre esteve presente em mim. Então, quando eu estava lá no ginásio, que na minha época ainda era isso, não o ensino fundamental 2, muitos dos meus professores me incentivaram muito a ir para esse campo. Meu irmão, que também era astrônomo, também me incentivou bastante, foi meu primeiro professor de astronomia, a quem eu devo a maior parte do conhecimento que eu tenho da área hoje. Mas eu comecei a frequentar o planetário como um ouvinte das sessões e também dos cursos quando eu tinha 14 anos de idade. Aí eu fui fazendo os cursos, etc. e tal. O diretor do planetário na época, o professor Aristóteles Orsini, cujo nome é hoje emprestado ao próprio nome do planetário, né?
ele viu que eu tinha um interesse na área, me convidou para fazer parte de um corpo de voluntários não remunerados, e aí eu comecei com 14 anos a fazer algumas demonstrações, como, por exemplo, como funcionava um relógio de sol, como observar as manchas solares, e também ingressei para fazer as sonoplastias das sessões do planetário. Naquela época, todas as sessões eram ao vivo. Então, um expositor entrava na sala de projeções, narrava a sessão descrevendo o céu, e nós ali no ambiente externo, na mesa de som, colocávamos as músicas para salientar algumas falas que ele produzia lá dentro. Comecei minha carreira assim. Com 15 anos eu já passei a narrar as sessões do planetário. Então, o que eu gostaria de dizer é exatamente isso. Se você tem interesse numa área, quer progredir nessa área, mergulhe de cabeça, realmente dedique-se a isso, porque você vai colher muitos frutos importantes no seu futuro. Os instrumentos ópticos, de um modo geral, são equipamentos compostos por lentes, espelhos, e geralmente as pessoas querem olhar o céu com esses equipamentos, porque acham que a vista desarmada é só aquilo. Isso é um engano. Quando me perguntam qual é o instrumento que você recomendaria para a gente começar a observar o céu? Resposta: seus próprios olhos. Você, na verdade, tem um período em que você vai aprender a reconhecer as estrelas, as constelações, enfim, você vai utilizando os teus olhos exclusivamente contemplar a natureza, ir verificando que ao longo de umas semanas, alguns meses de observação, primeiro, o céu se modifica de noite para noite. Segundo, eventualmente a Lua está presente, eventualmente não. Tem um ciclo de fases que ela vai descrevendo ao longo de um mês. Ora nós conseguimos ver os planetas numa certa posição, ora não, e assim por diante. Depois que você examinou o céu, aprendeu a localizar as principais estrelas e constelações, aí sim podemos passar para o binóculo, que é o primeiro instrumento astronômico que eu aconselharia o uso. Não telescópio, inicialmente. Primeiro, um binóculo. Principalmente porque com um binóculo, além de você observar as estrelas, a Lua, os planetas, você pode também observar as paisagens, pode ver as nuvens, pode utilizá-lo no campo esportivo, enfim, ele tem múltiplas aplicações. E é um instrumento portátil, pequeno, que você pode transportar facilmente de um lugar para outro. Opticamente falando, ele é também um equipamento simples. Ele tem duas lentes objetivas, que são as lentes da frente do binóculo, que estão voltadas para o objeto, para o lado do céu ou para a paisagem, para aquilo que você quer observar. São as lentes objetivas. Elas captam a luz do astro e você coloca os seus dois olhos nas lentes de trás, que são as oculares. Normalmente a gente coloca o instrumento grudado aqui dos nossos olhos e passamos então a realizar a observação. Como eu disse, ele é muito simples. Depois que você observa o céu com o binóculo, e é um equipamento que você vai ter pela vida inteira, porque um binóculo é um binóculo, ponto. Não tem o que fazer muito mais além do que ele já te proporciona. Os telescópios não. Depois que você já observou o céu durante um tempo com o binóculo, você vai começar a ter mais interesse em aprofundar as suas observações astronômicas. Aí os telescópios entram em campo. Os mais simples são as lunetas, também chamadas de telescópios refratores, porque as lunetas ou os refratores também são formadas exclusivamente por lentes como um binóculo. E a observação é feita direta, é um equipamento muito simples de operar, tanto que o astrônomo amador, aquele que está se iniciando no estudo, geralmente opta por um instrumento assim, ou para quem quer dar, por exemplo, um presente para uma criança, para um jovem que vai começar a estudar a área, as lunetas são mais adequadas mesmo. O Galileu Galilei, que foi um físico e astrônomo, ele empreendeu as primeiras observações do céu através de um instrumento óptico com uma luneta que ele mesmo construiu a partir de algumas lentes que, infelizmente, naquela época, 1609, não tinham uma boa qualidade. Então, o instrumento óptico do Galileu era um instrumento pobre em termos observacionais. Mesmo assim, ele realizou descobertas fantásticas, como as crateras da Lua, conseguiu ver os satélites de Júpiter,
notou a presença dos anéis de Saturno. Há evidências que ele tem observado também o planeta Urano, apesar de não ter registrado aquilo como um planeta, e ao apontar a luneta para a Via Láctea, ele descobriu que aquela faixa de luz branca e difusa era formada por milhões de estrelas. Então, com um pequeno instrumento, você tem possibilidade de fazer observações fantásticas, né? Lunetas, então, são instrumentos simples e que você pode, a princípio, adquirir para fazer umas observações. À medida que seu interesse vai aumentando, aí os telescópios vão crescendo, né? Passamos dos refratores para os refletores, que são mistos. Eles têm espelhos e lentes. E esses equipamentos refletores são muito interessantes porque eles são de grande diâmetro, coletam muita luz dos astros e proporcionalmente são muito mais baratos do que as lunetas, do que os refratores. Entretanto, aqui a gente tem que citar uma coisa interessante. Além da constituição óptica do instrumento, talvez uma das partes mais importantes para as observações sejam as partes que não aparecem nessa imagem aqui do lado direito. Veja, por exemplo, ali tem um tubo de um telescópio. Agora, esse tubo é sustentado por uma montagem. Essa montagem pode ser na forma de um tripé, de um pé único, de uma base de concreto, enfim, há várias opções. Mas o telescópio é acoplado ao tripé através daquilo que nós chamamos de montagem. Essa montagem é formada por alavancas, por engrenagens, por roscas sem fim, uma série de coisas da área da mecânica. Mas, se você de fato quiser realizar observações mais apuradas, inclusive a fotografia astronômica, que é uma coisa interessantíssima, essa montagem precisa ser motorizada. Para que isso? Se você apontar o seu telescópio na direção da Lua, por exemplo, numa noite, e estiver observando a Lua através dele, você vai notar que, com o tempo, a Lua parece querer sair do campo do instrumento. E se você esperar um tempo, ela vai sair mesmo. Isso porque, enquanto você está realizando sua observação, a Terra, que é esférica e não plana, como muitas pessoas estão falando hoje na internet, o que é uma grande besteira, né? Terra é um globo mesmo, ela possui movimento de rotação. E a rotação faz com que os astros se desloquem pelo céu de forma bastante lenta, mas contínua. Então, se você estiver olhando através do telescópio, você vai perceber que a Lua, um planeta, uma estrela, aquilo que você estiver vendo vai caminhar pelo campo do telescópio. Para que isso seja evitado, você precisa motorizar o tripé. E aí, o próprio telescópio começa a acompanhar a Lua, os planetas e as estrelas, de tal maneira que você fica lá observando e o astro está sempre enquadrado, está sempre no campo. Aí você pode realizar as fotografias. Os grandes telescópios do mundo são todos refletores. Há um refrator só, de grandes proporções, mas é um equipamento tão caro para construir e manter que ele foi único. Não existem refratores de grande porte atualmente no mundo, só refletores. Esse é o telescópio do Monte Palomar, situado lá na Califórnia, nos Estados Unidos, inaugurado na década de 1940. É um equipamento de grande porte. Lá na posição indicada por essa flechinha amarela, ali na ponta, tem um espelho de 5 metros de diâmetro. E ele é a objetiva desse equipamento. É o espelho de 5 metros que capta a luz dos astros. Com esse telescópio, a gente consegue realizar observações incríveis. Veja, superfície da Lua, vista por ele. Uma imagem aí do início da década de 1950. Além das crateras, você consegue ver também as montanhas projetando sombras sobre o solo lunar, áreas bastante lisas, que são os mares da Lua. Enfim, o telescópio permite que a gente veja detalhes das superfícies dos corpos celestes. Bom, mas nós não temos um Monte Palomar à disposição. E, atualmente, construir telescópios de porte muito maior do que esse são empreendimentos caríssimos. Por isso, nós acabamos transportando, eu digo, a comunidade astronômica, né, os telescópios para fora da superfície da Terra. Colocamos os telescópios em órbita. Esse é o Hubble, o telescópio espacial, que realiza observações dioturnamente, isto é, para ele não tem dia e nem noite. Às 24 horas,
ele pode realizar observações do firmamento. Algumas das imagens obtidas pelo Hubble, em destaque o planeta Marte, que é um planeta muito próximo à Terra, efetivamente talvez seja aquele planeta que nós iremos colonizar em primeiro lugar. Alguns astrônomos arriscam até que essas primeiras viagens até a superfície de Marte devem acontecer aí pelo meio do nosso século, quem sabe aí pelo fim. Eu tenho a impressão que isso até pode acontecer, e muitos dos que estão vendo e ouvindo essa nossa conversa de hoje serão testemunhas disso. Mas eu acho que isso só vai acontecer mesmo na segunda metade do século em que nós estamos vivendo. Ali embaixo também tem uma imagem de Saturno, feita pelo Hubble. Observe essas figuras. Note que são figuras com muitos detalhes, né? A gente consegue ver uma porção de coisas lá na superfície de Marte, consegue ver muita coisa da atmosfera de Saturno, a divisão dos seus anéis, enfim, imagens muito bonitas mesmo. Mas e você aqui na Terra? Será que você conseguiria ter a possibilidade de ver imagens tão lindas como aquelas que eu mostrei anteriormente, com os seus pequenos equipamentos ópticos? Bom, quando eu estava lá no início da minha carreira no planetário, as coisas eram muito difíceis. Primeiro, porque não haviam telescópios à disposição em grande quantidade. Eram sempre equipamentos de pequeno porte, importados e com um preço muito alto. Somente as instituições mesmo de ensino, como era o caso do próprio planetário, é que tinha equipamentos astronômicos. Mas o mais interessante é o seguinte: como eram equipamentos importados e caros, nós começamos a construir os nossos próprios telescópios lá. E isso parece uma coisa tão difícil, não é mesmo? Mas não é. Não é difícil construir um telescópio. Nós tínhamos, inclusive, até alguns anos atrás, lá na Escola de Astrofísica, um curso especializado nisso. Chamava-se Curso Técnico para a Construção de Telescópios, em que o aluno aprendia a moldar o vidro, que seria o seu espelho principal, e a construir o tubo do instrumento óptico. Nosso problema sempre foi esse. Nós sempre tivemos bons equipamentos em termos ópticos, mas nunca tivemos montagens e tripés que correspondesse à qualidade óptica que o instrumento possuía. Então eram sempre tripés assim, muito frágeis, quase todos eles sem a possibilidade de acompanhar os astros, enfim, eram estruturas muito pobres naquela ocasião. Alguns exemplos: se você montar uma câmera fotográfica em cima de um tripé e quiser realizar fotos astronômicas, não é uma coisa muito difícil. Antigamente só haviam aquelas câmeras fotográficas que utilizavam filmes, não eram câmeras digitais. Então nós colocávamos lá a câmera no tripé, apontávamos para o firmamento, abríamos o obturador e deixávamos por exposição por algumas horas, ou por alguns minutos. E assim conseguíamos registrar imagens das estrelas devido à rotação da Terra, como é o caso, por exemplo, da imagem aqui que está abaixo do lado esquerdo. Eventualmente, a passagem de um cometa, a imagem do lado esquerdo acima, uma conjunção de astros com a Lua, como é o caso da imagem da direita no plano superior, ou, se eu tivesse muita sorte, o registro de uma estrela cadente, imagem inferior à direita. Mas não tínhamos como movimentar a câmera fotográfica para acompanhar os astros, então ela realizava fotografias de porções fixas do firmamento. Aí, com a possibilidade de acoplar aquelas mesmas câmeras aos telescópios importados e motorizados, aí nós conseguimos fazer as fotografias de longa exposição. Lua, que aparece ali no canto esquerdo superior, os planetas Júpiter e Saturno, logo abaixo, e do lado direito acima, uma galáxia, a de Andrômeda, e embaixo a nebulosa de Órion. Fotografias feitas por astrônomos amadores dos quintais de suas casas, com telescópios de pequeno até médio porte, usando câmeras fotográficas com filmes. Depois, com a evolução da tecnologia, nós chegamos a um período onde as coisas melhoraram muito, com a introdução do uso das câmeras CCDs. Essas câmeras coletam também a imagem dos astros, substituem a ocular do instrumento e, através de um terminal de computador, que pode ser um desktop, um laptop, alguma coisa assim, tem até algumas interfaces hoje para smartphone, você consegue ver
a imagem que o telescópio está capturando. E essas imagens são perfeitas e parecem com as imagens que os grandes telescópios do passado fizeram. Veja bem, esta é uma câmera CCD que está acoplada a um telescópio de pequenas dimensões. É um telescópio de aproximadamente 12 centímetros de diâmetro. O Maurício Silva Ferreira, que é um colega engenheiro que nós temos e que propiciou a apresentação das imagens que você vai ver a seguir, fez exatamente esse relato para que a gente pudesse ver como funciona uma câmera CCD. Aí há 4 imagens. A do lado esquerdo superior, você observando um prédio a uma longa distância, um prédio a olho nu. Então você verá que existe uma série de edifícios, janelas, terraços, etc. Com um binóculo de 3 vezes, imagem à direita no plano superior, você está observando os 2 apartamentos da cobertura. E nós vamos centrar nossas observações no da esquerda. Um pequeno telescópio com 15 vezes de aumento, imagem inferior do lado esquerdo, você consegue perceber que há 2 equipamentos de ar-condicionado pendurados ali na parede. E com o telescópio de 12 centímetros e a câmera CCD, na imagem da direita inferior, que já nos fornece 75 vezes de aumento, você consegue ler, inclusive, a marca do aparelho de ar-condicionado. Então, é um equipamento poderosíssimo, uma câmera CCD, e que permite aos astrônomos amadores atuais realizarem imagens como esta. Veja, por exemplo, a imagem de Marte, que está ali do lado direito no plano superior. Lembra muito aquelas imagens que o Hubble fez. E você não está nem em órbita, como o telescópio, e nem tem um equipamento de grande porte. É um equipamento médio e pequeno, mas a câmera CCD permite que você registre os detalhes da superfície, da atmosfera dos astros, de uma maneira muito intensa. É um espetáculo ver uma imagem através de uma câmera dessas. Tem também imagens de outros astrônomos amadores, todas elas feitas nos quintais das casas. Não é um observatório profissional, são observatórios amadores. E, para terminar essa parte dos exemplos das imagens, 2 imagens da Lua, a primeira do lado esquerdo acima, uma imagem que eu fiz aqui no quintal da minha casa, com um telescópio de 12 centímetros de abertura e uma câmera CCD de baixo custo, uma coisa bem simples mesmo. Embaixo de um outro astrônomo amador, mostrando a mesma região da Lua feita pelo Palomar, em alguns anos atrás, e, sinceramente, não se nota muita diferença, né? As coisas são realmente impressionantes. E nessa imagem da direita, com os telescópios atuais, é uma imagem de uma nebulosa fotografada no céu. Aí é uma imagem dupla que você está vendo ali do lado direito em cores, né? A do lado direito feita pelo telescópio espacial Hubble e a do lado esquerdo feita por um telescópio que tem aproximadamente o mesmo porte dos 2 que o Instituto Federal de São Paulo tem aí no campus. E a imagem obtida com esses telescópios de uma câmera CCD, você vê que rivaliza com a imagem do Hubble, não é? Então, vale a pena também conhecer os 2 telescópios que o Instituto Federal tem, para que você possa, aí no futuro, quando essa pandemia terminar, realizar observações também por lá. Além dos amadores que construíam seus próprios instrumentos, e aí o planetário foi uma chave para isso no Brasil inteiro, aqui na cidade de São Paulo, na Avenida Indianópolis, perto do bairro do Jabaquara, havia uma indústria óptica chamada DF Vasconcelos. Ela não está mais presente em São Paulo agora, tem apenas uma pequena sede no Rio de Janeiro, onde são fabricados equipamentos ópticos que equipam tanques de guerra, o brucutu, e também equipamentos oftalmológicos. Mas essa indústria óptica aqui em São Paulo, ao longo das décadas de 40 e 50, fabricava telescópios de pequeno porte. E também estava começando a desenvolver os projetos até para a fabricação de planetários nacionais. Infelizmente, as muitas crises financeiras e de moeda que o Brasil acabou passando ao longo dos anos do século XX impediu que esse sonho fosse concretizado. Mas era uma alternativa ao custo alto do material importado. E nessa área da automação dos tripés dos telescópios
e também da produção de equipamentos que possam ser utilizados para fotografia, é um campo muito interessante para o empreendedorismo nacional. Então, preste atenção nessas duas áreas, porque no futuro isso propiciará também muitos empregos a todos nós. Repare que quando eu comecei a trabalhar no Planetário, em 1971, a população brasileira era de mais ou menos uns 95 milhões de habitantes. E a gente estimava naquela época que haviam, dentro dessa população, talvez umas 200, 300 mil pessoas que tinham interesse em adquirir instrumentos ópticos, realizar observações e assim por diante. Seria o mercado potencial naquele momento. Hoje, o Brasil tem mais ou menos 215 milhões de habitantes. E nós estimamos que a população de pessoas interessadas nessa área da astronomia, das observações, hoje beira entre 40 e 50 milhões de pessoas. Portanto, é um mercado extremamente grande e que carece de instrumentos, principalmente das montagens mecanizadas e automáticas, carece isso de coisas assim há muito tempo. Tem realmente uma boa possibilidade aí pela frente. Para a gente encerrar essa nossa conversa, também vou falar duas palavrinhas a respeito de uma área que hoje está se desenvolvendo muito e que pode ser também algo muito interessante para quem quiser empreender no futuro ou ingressar em alguma indústria que trabalhe com luminárias inteligentes. E o que eu vou falar um pouquinho agora é sobre a poluição luminosa. Quando a gente observa o céu de uma cidade grande como São Paulo, você já deve ter percebido que poucas são as estrelas que você consegue ver daqui. Apenas as mais brilhantes, eventualmente a Lua, os planetas também. Por que isso acontece? Ao longo da década de 70, nós percebíamos que o principal problema era a poluição da atmosfera, produzida pela fumaça e fuligem das fábricas, dos automóveis, a poeira levantada no ar. Então o horizonte ficava com uma cor marrom escura e a gente não observava muito bem as estrelas. À medida que algumas das indústrias acabaram saindo de São Paulo e que os programas de controle da poluição ambiental foram implantados, esse passou a ser um problema que foi lentamente sendo reduzido. Em compensação, um segundo tipo de poluição, que é a luminosa, cresceu assustadoramente. Mas o que é essa poluição? Essa imagem de satélite, você vai ver uma composição das figuras dos continentes que foram fotografados no período noturno, isso na década de 1990, e essas manchinhas brancas que você percebe disseminadas ao longo do globo inteiro são as nossas cidades. São as porções que estão iluminadas onde as pessoas estão vivendo. Dá para a gente perceber já de imediato o seguinte: se eu estou aqui no espaço como um satélite e estou conseguindo ver as lâmpadas acesas aí na superfície da Terra, primeiro, a quantidade de lâmpadas é muito grande. Segundo, tem muita lâmpada voltada para o céu, porque eu estou conseguindo observar os seus fachos de luz. Isso é o que a gente chama de poluição luminosa. Uma iluminação inadequada, que ao invés de estar voltada na direção do solo, o lugar onde nós estamos, onde nós andamos e nos movimentamos, ela está voltada na direção do firmamento. Em cerca de 30 anos, observe o que aconteceu no planeta como um todo. Essa é uma imagem de 2018. Você percebe que da década de 90 para 2018, a quantidade de lâmpadas acesas no mundo inteiro aumentou, desculpe o trocadilho, astronomicamente. Tem muita lâmpada acesa mesmo. E você vai ver, inclusive, uma imagem do Brasil, onde o problema começa a se tornar relevante, principalmente na região sudeste, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, na região sul e na área do Nordeste, na orla marítima, onde estão as capitais nordestinas em sua maior parte. Onde temos um céu bem preservado, o centro-oeste e a área da região norte, nos estados do Pará e do Amazonas. Mas dá para perceber, inclusive, nessas manchas luminosas que compõem o território brasileiro, nós temos aqui na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas maiores manchas luminosas que percebemos ali. E no caso da de São Paulo, do lado esquerdo, você vê até
os caminhos por onde o progresso do nosso estado foi incentivado, as antigas linhas ferroviárias, hoje as estradas de rodagem. Uma coisa interessante para você perceber como nós utilizamos muito mal a iluminação urbana. Essa é uma imagem feita num famosíssimo observatório astronômico americano chamado Monte Wilson, bem próximo ao Monte Palomar. Essa foto foi feita em 1908, portanto há mais de um século. Foi feita da seguinte maneira: a pessoa dirigiu a câmera fotográfica lá do observatório na direção da cidade de Los Angeles, deixou a máquina em exposição durante 1 hora para captar aquela manchinha luminosa que está ali embaixo e que era a cidade de Los Angeles naquele momento totalmente iluminada. Cerca de 80 anos depois, 1988, foi feita uma imagem com as mesmas características, lá do Monte Wilson, apontando a câmera fotográfica na direção de Los Angeles, só que, ao invés de ser 1 hora de exposição, a exposição foi feita com 1 segundo. Ao invés de 1 hora, 1 segundo. E em 1 segundo, veja o que aquela câmera ali na imagem inferior do lado direito captou. Uma poluição luminosa exacerbada, uma coisa que me parece extremamente desnecessária. E eu vou mostrar exatamente por quê. Essa é uma imagem também feita no quintal de uma casa comum no meio oeste americano. Mas poderia ser também um exemplo de uma propriedade aqui no interior de São Paulo, numa cidade de pequeno porte, ou então lá numa praia do litoral, numa cidade bem pequenininha. Lá, em condições especiais, num céu sem nuvens, você consegue ver milhares de estrelas e, eventualmente, a faixa da Via Láctea, que nessa imagem está cruzando o céu da parte superior do lado esquerdo até as árvores que aparecem ali embaixo. Muito bem. Isso é uma visão comum do céu numa cidade pequena do interior. Mas, inadvertidamente, o vizinho desse astrônomo amador acabou acendendo uma lâmpada no seu quintal, uma lâmpada mal dirigida, porque ela não está voltada para baixo. Ela está iluminando tudo, não só a casa, que agora aparece na imagem, como também a copa das árvores, e veja o que ela produziu no céu. Parece que o céu apagou. Todas aquelas estrelas e a Via Láctea que eu estava vendo sumiram. Então, isso que nós chamamos de poluição luminosa. Nós não queremos que as pessoas retornem às cavernas e que usem velas ou lampiões durante a noite. Não é isso. Podemos continuar utilizando as lâmpadas elétricas, agora as lâmpadas LEDs, que são bastante econômicas e tudo mais, mas eu preciso corrigir o processo da iluminação. Não pode ser voltado tudo para o céu aleatoriamente. Nós temos que ter luminárias inteligentes que apontem o facho de luz para o lugar que eu quero iluminar. E de longe o céu não é o lugar que eu quero fazer isso. Por quê? Porque nós não voamos. Se nós voássemos, seria interessante que o céu fosse iluminado para que no meu voo eu não colidisse com você, que também estaria voando, não é mesmo? Então, aí nesse caso, se voássemos, seria importante termos luzes voltadas para o alto. Não é o caso. Nós temos que ter as luzes voltadas para baixo, onde os seres humanos estão. Trouxe também uns exemplos para mostrar para você que muitas vezes nós ouvimos coisas que não são verdades, né? Geralmente as pessoas falam, não, nossa sociedade atualmente é uma sociedade muito violenta, ocorrem muitos assaltos durante a noite, nós precisamos iluminar tudo para que as pessoas possam se proteger. Errado. Às vezes a iluminação concorre para que você passe por uma situação de aperto. E eu trouxe essa imagem justamente para justificar isso. Veja que ele tem uma lâmpada acesa naquela casa, voltada para os teus olhos, e eu tenho certeza que você está sendo ofuscado por essa lâmpada. Mas na hora que nós tapamos com a nossa mão o facho de luz que está voltado para os nossos olhos, percebemos que naquele portão há uma pessoa. E em condições anteriores, talvez agora você perceba que há uma pessoa lá porque eu chamei a atenção. Mas, quem sabe, você não tivesse nem percebido que havia uma pessoa ali. Então, essa iluminação é inadequada. Ela não te protege. Muito pelo contrário. Ela favorece a pessoa que estava oculta. Essa é uma outra situação
num parque americano, mas poderia ser, por exemplo, o Ibirapuera, que também é repleto de iluminações desse tipo. Lâmpadas muito próximas à copa das árvores, com grande brilho e voltadas assim para toda a paisagem e não efetivamente apenas para o solo. Mesma informação da imagem anterior. Na hora que eu tapo o facho de luz com a minha mão, observa que ao lado daquela árvore havia um poste e ao lado do poste há uma pessoa. E eu tenho certeza que na imagem anterior você não tinha observado a pessoa lá. Então isso é uma poluição. Ela não te traz segurança alguma. Muito pelo contrário, te traz insegurança. Finalizando, alguns exemplos de iluminação que nós temos que são prejudiciais ao meio ambiente e que concorrem para a pobreza de estrelas no céu. Primeiro, ali do lado esquerdo, na parte superior, um desses globos de vidro voltados para o alto do firmamento, muito comuns nos nossos condomínios na Grande São Paulo. Veja que a arandela está na parte inferior, projetando sombra no chão onde nós estamos, e o globo está iluminando o alto do céu. Na imagem de cima, na parte do meio, o Central Park de Nova York, um dos lugares mais iluminados do mundo, em que a noite não tem mais a cor escura. A noite é esbranquiçada. Lá não se consegue ver praticamente estrelas. Do lado direito, na parte superior, uma área de criação de cavalos. Essa imagem foi obtida por volta das 2h30, 3 horas da madrugada, com todos aqueles holofotes acesos e nenhum cavalo na região. São, então, um outro aspecto da poluição luminosa, que são lâmpadas de grande intensidade acesas inutilmente ao longo de um período muito grande. É o caso, por exemplo, da iluminação de monumentos, como a igreja que tem ali embaixo, do lado direito. Em São Paulo, além dos monumentos públicos, também percebemos que, após o expediente, muitos dos prédios do centro da cidade permanecem com todos os seus andares acesos, irradiando iluminação para fora dele, prejudicando a observação do céu, sem que não tenha uma pessoa só naqueles lugares. E, por último, uma coisa para nossa reflexão, uma grande ameaça ao meio ambiente, que são lâmpadas voltadas para o interior das copas das árvores, que além de prejudicar o desenvolvimento do próprio vegetal, ainda atrapalha os pássaros que usam os galhos das árvores como seu dormitório. Um exemplo para você ver como é que as coisas podem ser feitas com cuidado, com discernimento e que podem resultar em coisas importantes, como um céu preservado, um meio ambiente mais rico e economia de energia elétrica. No Chile, quase um dos nossos países vizinhos, Chile está um pouco mais a oeste da Argentina, lá na costa do Pacífico. Essa cidade, Monte Pátria, era uma cidade onde existiam muitos astrônomos amadores. E eles fizeram um pedido à municipalidade para que trocassem as lâmpadas de vapor de mercúrio e também as luminárias para lâmpadas a vapor de sódio com menor intensidade luminosa e com luminárias inteligentes. Veja a imagem de como era antes com as lâmpadas de mercúrio, do lado esquerdo, e a imagem de como Monte Pátria é hoje com a iluminação de sódio e luminárias inteligentes. Você vê que eu consigo notar no lado direito onde estão todas as ruas da cidade. E desapareceu aquele brilho, aquele glow, aquele monte de lâmpadas viradas para os nossos olhos, não é mesmo? E isso resultou para a prefeitura de lá uma economia entre 20% e 25% de energia elétrica para a iluminação da cidade ao longo do ano. Então tem alguns benefícios muito importantes. Para finalizar, veja lá, não queremos então ficar no escuro, ok? Queremos apenas que a iluminação seja voltada para o lugar onde ela precisa estar dirigida, para baixo. E assim, todos nós ganhamos com isso. Economizamos energia, recuperamos o meio ambiente e temos o espetáculo do céu natural à nossa disposição em todas as noites. É isso. Vou deixar também os meus contatos aqui no final, para quem quiser entrar em contato comigo, para retirar alguma dúvida também. Isso vale para o professor Edson, que também estará sempre à disposição. E o nosso site, para quem quiser visitá-lo, com as informações astronômicas também. Ok? Muito obrigado.
Oh, nós que agradecemos, Paulo. Foi realmente uma exposição muito interessante e leva a todos os espectadores aqui a viagens, né? À medida que você vai apresentando esses conhecimentos e essas ideias, a gente vai aqui do outro lado viajando. Minha primeira viagem foi para 1985, quando, da passagem do cometa Halley, os planetários ofereceram aí um curso, né? E o professor Dávila estava sentado lá, no banquinho lá no planetário, e dois professores me chamaram muita atenção, eu tenho as anotações até hoje. Uma foi Paulo Gomes Varela e a outra foi do Irineu Gomes Varela. Quer dizer, foram meus professores na década de 80, e passando lá pelo planetário é impossível, né, não encontrar as pegadas e as digitais do seu irmão em tudo que está lá, né? Então, agradecemos de coração a sua presença e o seu empenho, a sua vida em prol dessa disseminação de conhecimentos. Uma outra coisa que eu viajei também foi quando você estava apresentando as ideias de Galileu, né, e falando sobre o binóculo. Eu sempre olhei para o céu, porque eu adoro Orion, né, então estava lá sempre olhando as Três Marias. Quando eu ganhei meu primeiro binóculo, eu falei, agora eu quero vê-las mais de perto, né? Mas não me ocorreu que, a partir do momento que eu colocasse o binóculo voltado para o céu, eu não estaria mais olhando aquelas três que os meus olhos permitiam ver. E naquele momento, na realidade, eu passei a ver um monte delas ali próximas, e isso me chocou. Por quê? Porque eu não refleti antes sobre o que significa você ter um instrumento óptico voltado para o céu, né? Então, um simples binóculo te abre os horizontes, e eu fico imaginando como ficou estupefato o Galileu Galilei, porque ele tinha lá o seu parzinho de olhos, olhava para cima e via aquilo. A partir do momento que ele desenvolveu, né, ouviu e correu atrás e conseguiu o seu telescópio, ele realmente é um mensageiro das estrelas, né? Você vê lá no Mensageiros Núncios, parece uma criança escrevendo, né? Ele relata coisas maravilhosas. Então é isso que a gente queríamos passar para os nossos alunos, né, Paulo? Que também se maravilhem, que olhem para o céu. E aí entra essa terceira reflexão sobre a poluição luminosa, né? Eu, como engenheiro também, eu dou aula lá para arquitetura, engenharia eletrônica, tecnólogos, né? Eu acho que eles todos são como eu, assim, somos insetinhos, né? A gente adora lâmpada. Tecnólogo, a gente adora lâmpada. Diz que se eu pudesse, instalaria lâmpada em tudo, antes de assistir a sua palestra. Olha como é importante a sua apresentação para mostrar para todos esses profissionais, para todos esses estudantes que estão se formando, que é preciso visualizar todas esse espectro, né? Todas essas possibilidades, coisa que eu não tinha parado para perceber. Então, Paulo, a tua fala final aí sobre a poluição luminosa, ela é muito importante. E ela mostra, quem sabe, parte do desencanto que eu fui tendo durante o tempo. Não foi desencanto, foi a perda da oportunidade de ver o céu, que eu tinha quando criança e não tenho mais hoje, né? A gente olha para o céu, quantas estrelinhas tem ali? Meia dúzia lá, até, né? Quando o céu permite. Quando o céu permite ainda. É isso. Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua paciência, né, em apresentar de uma forma tão didática e tão carinhosa para todos nós e também para os alunos aí do Instituto Federal de São Paulo. E espero que a gente tenha outras oportunidades como esta. Agradeço pela oportunidade, Edson. Gostaria de deixar, então, essa mensagem das observações do céu para todos os alunos que estão nos acompanhando agora, e que realmente, se você fizer isso, você vai ser mordido pelo bichinho da astronomia, como eu fui, como o professor Edson também foi. Obrigado, Edson. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Paulo. Um abraço. Tchau.